Estamos de volta com argumentos, prontos para conversar com Sérgio Pimentel, do PSL. Ele é um dos 10 candidatos a prefeito de Belém. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. É um prazer tê-lo aqui. Essa corrida eleitoral aí está forte, né? Muito, muito forte. Eu que agradeço, Bona. Sempre você sai na frente nas entrevistas, abre um espaço democrático para que todos possam participar. Isso é muito bom para a democracia. Sérgio, vira-mexe vem aquela história de que você é uma candidatura auxiliar, uma filial da candidatura oficial do prefeito Dulciomar. Tanto que é você que está escalado para bater no Edmilson. Por isso que o Edmilson só tem direito de resposta em cima do seu horário. Né? O outro candidato, que seria a matriz, no caso Anivaldo, fica caladinho e você que bate. É isso mesmo? Claro que não, Bona. O que a gente está levantando é um debate político, puramente político. Eu, em momento nenhum, ofendi o candidato Edmilson, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito por ele. Mas a gente tem que entender que as coisas têm que ser colocadas e relembradas. Edmilson foi prefeito de Belém por 8 anos. E nós herdamos o passivo que ele deixou na cidade. E você mexia com as obras. Exatamente. Do governo então, só para você ter uma ideia, a gente pode citar uma série de obras que ele deixou. Todo mundo lembra da Feira da 25, Palacete Pinho, a Praça Frei Caetano Brandão, Praça Maranhão, a João Paulo, uma série, Palacete Faciola, Anexo do Pronto-Socorro, uma série de obras que ele deixou como passivo. Você se lembra bem que tinha uma praça de alimentação a céu aberto na Praça da República. Aquilo era um horror. A Avenida Presidente Vargas carregada de camelôs. E isso aí a gente tem que se preocupar se isso não vai voltar. Esse debate eu acho que tem que ser feito. Isso não é ofensa, é mostrar uma administração e a outra administração. Eu participei dessa. Então eu acho que isso faz parte do debate político. Se o TRE entende que não, a gente vai saber na terça-feira, que é quando vai realmente julgar se essa sentença vai valer ou não. Sim, mas o direito de resposta já foi dado. Já foi dado, mas se voltar, eu retorno com os meus 2 minutos para a televisão e continuo minha campanha normalmente. E para que isso não volte, o que você está propondo? Não, veja bem, o que acontece é o seguinte, o que a gente precisa fazer em Belém? Todo prefeito que assume a cidade, ele assume sem planejamento. Vamos fazer um retrospecto para o telespectador. Você foi secretário de obras. Eu fui coordenador de projetos especiais, secretário de urbanismo e secretário de saúde. Certo. Então, o que a gente fez? Na parte de projetos especiais, macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova, macro-drenagem do Paracuí, macro-drenagem do Canal da 14, Canal da Quintino, Canal da Doutor Moraes. Orla de Belém, Canal da 3 de maio, que existe até uma licitação já pronta, ele ainda não foi implementado, eu não sei ainda porquê, deve ter algum problema burocrático. Essas obras todas foram concluídas, não, né? Estão em andamento, são obras que estão em andamento, são obras muito grandes, não dá para fazer em um mandato, ele passa de um mandato para outro. A própria macrodrenagem da Estrada Nova avançou muito, mas tem muito que avançar. A Orla, falta mais 4 quilômetros serem feitos, mas tem que ser concluída. São obras grandes, a prefeitura não tem tantos recursos assim para obras gigantescas. Mas para o resto das obras que são necessárias para Belém, como fazer toda a urbanização dos bairros mais afastados, Tapanã, Pratinha, Cabanagem, Parque Verde, São Clemente, e Quaraci, que você gosta tanto de Quaraci, que a gente sabe que tem um tempo que foi abandonado, a gente tem que voltar a olhar para esses bairros. Esses nunca foram contemplados. E eu tenho um plano de governo para cada distrito de Belém. Não sei se você já recebeu. Cada distrito tem o seu plano específico de governo. Ali tem todo o planejamento da cidade. É pegar aquilo, é uma receitinha de bolo. É fazer o que está ali, a gente melhora grandiosamente a qualidade de vida da periferia. A questão da mobilidade, eu lembro que eu conversei com você numa entrevista passada, você falava da questão hidroviária e tudo isso, está no seu plano? Está no plano, é um dos itens que é fazer um bom transporte fluvial urbano. Você ligaria isso nunca foi implementado? É tão caro, é tão difícil? Não é caro nem é difícil, falta vontade política de implementá-lo. Por quê? Porque precisa subsidiar a linha pioneira. E para você manter regularidade. Embarcações regionais aqui, que elas são muito lentas. Não, tem que ser embarcações especiais, mas tem um estudo pronto chama Defluvial, que foi feito pela UNAM, Universidade Federal do Pará, entregue à ex-governadora Ana Júlia. Ela não quis implantar porque custava 600 mil por mês de subsídio. O que é 600 mil de subsídio para você manter linhas pioneiras funcionando, certo, com regularidade, até que conforto, venha o mercado. Que o mercado se consolide
E você tem empresas interessadas em fazer isso. E o benefício que você traz para a população. Um transporte hidroviário desse diminuiria em que o fluxo no transporte rodoviário? Veja bem, Bona, todo transporte alternativo que funciona com regularidade tira o foco do convencional. Por quê? É muito melhor você entrar num transporte agradável, que não tem barulho, não tem engarrafamento, não tem sulavanco para sair de Quaraci e chegar no Ver o Peso em 1 hora, do que você levar 2 horas e meia pela Augusto Montenegro e Almirante Barroso para chegar pela Governador Malcher até o Ver o Peso. É uma loucura. Hoje está chegando em torno de 3 horas e meia quem faz 1 hora saindo de Quaraci ou de Outeiro. E em 1 hora você chegaria com transporte fluvial. Então, esses detalhes de trânsito, melhorar a qualidade do trânsito de Belém, é ordenar o trânsito. Não adianta só fazer uma obra. A obra do BRT é importante? Com certeza será importante, mas para o momento atual, talvez ela seja um entrave para o próprio trânsito de Belém. No futuro pode ser que ela melhore, mas você tem que fazer toda a integração. Sérgio, você dela. Que é do meio, explique para nós. O fato de já estar a obra bastante adiantada no Almirante Barroso, mas não ter a sequência na Augusto Montenegro, não vai resolver problema nenhum. Não. Ou seria o ônibus sendo usado só no Almirante Barroso enquanto prepara o Augusto Montenegro? Mas aí não tem sentido levar do nada para lugar nenhum. Pois é. Mas a ideia é consolidar o BRT. Eu tenho essa impressão. Eu não conheço o projeto. Para que ninguém pare quando voltar. Quando voltar. É irreversível. É irreversível. É tornar isso irreversível. Eu acho que é uma ideia. O prefeito optou uma estratégia política eleitoral. Talvez eleitoral não, porque é um transtorno tão grande, eu acho que tira mais votos do que dá. Tem um fator eleitoral aí, porque isso já é um projeto antigo, tem aquele negócio da JICA de 500 anos, exatamente. O governador está lá no Japão, deve ter assinado hoje, assim por diante. Mas isso a gente ouve desde criancinha. Por que só agora, no ano eleitoral, no final, fazer tudo uma vez? Foi oportunidade. O prefeito viu uma janela de oportunidade com o quê? Com todas essas obras de Copa, de mobilidade urbana. Aí o dinheiro sobrou no governo federal. Aí todo mundo correu. Quem tinha um projeto de BRT se cacifou e foi dado o recurso para o BRT. Só tem recurso para o BRT. Então, essas coisas que são assim pontuais... esse recurso é carimbado, né? É carimbado, é para mobilidade urbana. Então, só pode ser utilizado ou no BRT ou alguma coisa que melhore a mobilidade urbana. Mas se esquece de outros pontos importantes em Belém, que mobilidade urbana não é só transporte, é a calçada que precisa melhorar para que o pedestre possa andar na calçada e não na rua, como acontece em Belém. A segurança. Tudo isso é um conjunto de ações que tem que ser planejado. Um governo tem que ter planejamento, Bona. Se a gente não tiver planejamento, chega no dia 1º de janeiro, vai acontecer como todos os prefeitos. Chega o prefeito de plantão, senta lá, agora o que eu vou fazer? Não sei, eu não planejei nada, eu não sei qual é a rua que eu tenho que arrumar, eu não sei quanto de água eu tenho que dar para a população, quantas pessoas não recebem água hoje. É isso que acontece todos os anos. Todas as vezes que muda o prefeito. E ele fica 1 ano e meio, 2 anos. Não, estou arrumando a casa. Primeiro recebi uma herança reclamando maldita, a herança que é exatamente, natural. Que é natural, mas vou arrumar a casa para... Mas não é, porque não tem planejamento. O único governante brasileiro que não falou mal do antecessor foi o Tomé de Souza, né? Pois é, até agora você via aí, havia um namoro entre a Dilma e o Fernando Henrique, já espocou. Já também. Então isso aí faz parte do jogo. Faz parte mas não da forma como é feito. Você reclamar do anterior, não tem problema nenhum. Agora, você só começar 2 anos depois, aí é o problema. É por quê? Porque você não planejou, você não fez seus planos de governo para como, quando você realmente assumiu o poder, ter o que fazer no dia seguinte. Com todas as informações que você tem, já deu para fazer esse planejamento. Está tudo pronto. Pelo que você coloca, o Edmilson entra com uma vantagem muito grande, por já conhecer a cidade por 8 anos, você não acha? Teoricamente, eu achava isso, Bona, mas olhando o plano de governo do Edmilson, que ele colocou no TRE, certo? Você vê que realmente ele não conhece mais Belém. Belém é uma cidade totalmente diferente daquela que ele deixou, certo? Tem obras importantíssimas, que são as macrodrenagens, sendo tocadas em todos os cantos, obras que nós fizemos de infraestrutura, mas tem uma parte grandiosa que é a parte da saúde, que a gente tem que dar definitivamente uma solução. E essa solução, ela passa
pela atenção básica, passa pela prevenção. Isso está todo mundo falando, mas ninguém dizendo como isso vai acontecer. Pois é, mas você acha que existem recursos e condições para tornar pacífica essa questão da saúde? Que o oferecimento seja igual à demanda, que a disponibilidade seja igual à demanda? Eu tenho absoluta certeza, desde que se separe... E no período em que você ficou lá, você conseguiu isso? Por que eu não consegui? Porque eu não sabia disso. Eu passei um período também aprendendo. Mas eu aprendi. Dentro do planejamento. Exatamente. 2 anos? Em 1 ano e 4 meses. Sim, né? Quanto tempo desse 1 ano e 4 meses você planejou? Exatamente. O que eu deixei para o prefeito implementar? Separar o dinheiro da prefeitura só ser aplicado em atenção básica. Então, nós teríamos 240 milhões que a prefeitura investe por ano para fazer só atenção básica. Por que isso não funciona? Porque desses 240 milhões, 80% vai para a medicina curativa, porque que consome. É o pronto-socorro. Por quê? Porque sim, mas deixaria o pronto-socorro com quem? Com o Estado? Não, o pronto-socorro do município é do município, certo? Agora, o município não pode cuidar do Estado, e é isso que acontece. E o Estado não participa da hora de pagar. Eu e você valemos R$ 7,00 por ano para o Estado. O Estado entra com per capita para Belém, R$ 3,57 por ano, por habitante, o que representa 5 milhões de reais por ano. Isso é um absurdo total. A capital é 25%. Aquela per capita do SUS já melhorou? Não, mesma coisa, 97%. Continua menor do que... 10%, nós valemos 10% que um habitante de Brasília. Continua a mesma coisa. Essa discussão tem que ser feita, bom. Se isso não for feito, a gente não vai a lugar nenhum. Porque existe dinheiro? Existe. O município tem dinheiro para cuidar da atenção básica, mas não tem dinheiro para cuidar da atenção básica e a média, alta complexidade e as urgências e emergências. Não tem. Esse dinheiro tem que se vir da União e do Estado. Com isso, você tem harmonia entre os 3 entes federativos para que aquilo funcione. Sérgio, educação, do Siomar acertou? Eu acho que ele acertou numa parte. A professora Trezena é extremamente competente, ela conseguiu passar esses 8 anos. A gente não teve praticamente nenhum problema na educação, assim, aparente, greves, essas coisas. Mas a gente deixou muito a desejar na parte de 0 a 6 anos, a parte de creches e educação infantil. Nós temos algo em torno de 30 mil crianças. Tem até verba federal para isso. Mas não tem, Bona. Esse é o problema. O bolo é um só. Certo? O município participa, o Estado participa e a União participa. O que precisa é colocar criança na escola. Quanto mais criança na escola, mais dinheiro tem. É assim que funciona. Então, você tem que fazer um grande sistema de educação infantil. Você tem que colocar em todos os bairros creches e escola de educação infantil. E essas serem já integrais. Porque você não consegue colocar integral diretamente para todas as crianças que hoje estudam no ensino fundamental. Mas, pelo menos aquelas que já vão creche e até 6 anos, você já cria uma cultura de que essas crianças têm que estar na escola. Porque eu tenho andado, Boni, em todos os bairros de Belém, principalmente a periferia, onde ninguém anda, né? Só tem lama, só tem confusão. Você anda e é triste você constatar o seguinte: as casas estão vazias de adultos, mas tem muita criança. Então você vê que os adultos estão trabalhando e a criança mais velha está cuidando da criança mais nova, porque não tem nem escola para ela e nem creche para mais nova. E o pai e a mãe têm que trabalhar. Então, isso não tem jeito. E você vai andando nas ruas e vê que isso é constante em todas as ruas dos bairros mais distantes. Sérgio, você que é do meio deu uma informação para nós. Até a eleição fica concluído o Almirante Barroso? E o elevado do entroncamento sai até o final do ano? A Almirante Barroso está praticamente concluída, né? Estão fazendo só filigrana nas travessias. E por que não libera o trânsito, mas o cruzamento, as transversais? O problema é esse, o problema é os cruzamentos que eles têm que cuidar, porque esse projeto do BRT, ele prevê que esses cruzamentos vão ser as fugas no caso de um incidente qualquer com o comboio que estiver na frente. Então ele sai, entra na Almirante Barroso para depois entrar na pista novamente. Então tem umas coisas nesse projeto que eu não sei muito bem. Os semáforos vão diminuir? Não, eu acho que os semáforos têm que ser inteligentes, eles têm que ter um controle único, certo? Porque o BRT tem que ter liberdade direta. E nos cruzamentos, toda vez o semáforo do BRT vai ter que estar livre.
E os outros vão ter que estar parados para ele passar. A prioridade sempre vai ser do BRT. Então, creio eu que isso tudo esteja dentro desse sistema. Agora, dentro do entroncamento, ali, aqueles elevados, isso é ano que vem. Não tem menor chance, nenhuma chance de como também o BRT chega lá em São Brás e aí? Não tem uma estação? Isso é um outro problema que a gente ainda não sabe onde é que é a estação, né? E onde vai fazer o laço para ele voltar. Isso tudo são detalhes que vão aparecer. Eu não conheço o projeto, mas com certeza isso está contemplado no projeto executivo, com absoluta certeza. Sérgio, eu só tenho a agradecer mais essa entrevista, desejar boa sorte aí nessa sua caminhada. Não é nada fácil e a gente com certeza ainda vai se encontrar até o dia 7 de outubro para continuar conversando e falando sobre o melhor para Belém. Com certeza, Bruno. Muito obrigado. E o que eu adoro essa cidade maravilhosa, problemas grandiosos, mas com soluções extremamente simples. Se a gente focar, Belém vai rapidamente chegar com 400 anos mais arrumado. Sim, e com recursos também, né? Com certeza, mas Belém tem recursos, tem 1 bilhão e 800 milhões por ano. E ainda pode dobrar isso, se for bem eficiente. Recursos federais que não foram repassados. Não, recursos próprios da Prefeitura. Por isso que eu estou falando, ninguém fala nos recursos da Prefeitura. Belém é 1 bilhão e 800 milhões, orçamento de Belém por ano. Isso é muito dinheiro, Bona, dá para fazer muita coisa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Na próxima terça-feira teremos aqui Anivaldo Vale e Arnaldo Jordi. Espero por você. Até lá e tchau. Argumento.